Irmãos, uma perguntinha. Qual que é o lugar do nosso encontro com Deus? Aonde é o lugar que nós devemos nos encontrar com o Senhor? Na sinagoga? No templo? Ou tabernáculo? Ou num templo construído hoje, chamado igreja? Onde é o lugar de encontro com o Senhor? Aonde? Onde nós devemos nos encontrar com o nosso Senhor? Nós vemos que durante a história do povo de Deus, Deus chamou algumas pessoas, Deus separou alguns para o sacerdócio, Deus chamou a tribo de Levi para o sacerdócio. Dentre a casa de Levi tinha a casa de Arão, que o Senhor separou como sacerdotes. E na tribo de Levi tinha aqueles que estavam com a responsabilidade de carregar o tabernáculo, de servir ali ao Senhor. E quando nós vemos, quando o povo estava no Egito, Deus deu uma ordem ao povo que quando eles saíssem do Egito, eles iam para a terra de Canaã. E nessa terra, Deus escolheria ali um lugar para colocar ali o seu nome. E a esse lugar eles deveriam ir. E neste lugar eles deveriam adorar o Senhor. Então, pelo menos uma vez por ano, deveriam buscar este lugar para a adoração ao Senhor. E assim, então, quando o povo saiu do Egito, atravessaram o deserto, gastaram 40 anos para chegar ali. Então, nesse caminho, eles fizeram o tabernáculo. E então chegaram depois na terra prometida. E passou-se um tempo, então veio Davi, Salomão. Salomão edificou o templo, uma construção realmente de pedras lavradas. Eles trabalharam fora do lugar e não se ouvia o barulho de ferramentas ali naquele lugar. Então edificaram o templo. Mas o povo não obedeceu ao Senhor. E porque eles não obedeceram ao Senhor, não guardaram os sábados, Deus então leva eles para o cativeiro. Levam para a Babilônia. E ali na Babilônia, então, como eles não tinham mais o lugar de culto, não tinham templo, não tinham o tabernáculo, o que eles fazem? Então eles criam a sinagoga. E a sinagoga era um lugar de reunião. E eles estabeleceram ali a sinagoga para ler as Escrituras, para orar, e alguém para explicar a palavra. E nós vemos que o Senhor Jesus, ali em Lucas 4, fala que eles deram o rolo do livro para ele. E o Senhor então achou ali onde estava o profeta Isaías. E Jesus leu aquele texto, e o Senhor então declarou: hoje se cumpriu essa escritura. Então, naquele lugar que era a sinagoga, o Senhor fez a leitura. Mas a sinagoga não era o lugar de culto que Deus havia escolhido. A sinagoga, então eles construíram, edificaram, criaram a sinagoga nesse período da Babilônia. Então, como não estão em Jerusalém, não podem mais adorar o Senhor ali no templo, o templo foi destruído, então eles criam esse lugar, sinagoga. E a sinagoga, ela serve também para a questão educacional. Você pode educar, serve também para que aqueles anciãos julguem algumas causas. Mas a sinagoga não é o lugar que Deus escolheu. O templo, ele foi destruído. O templo, no ano 70, ele foi destruído. Mas nós temos na Bíblia, que a Bíblia fala de três grupos de pessoas. Eu gostaria de ler com os irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 10,
1 Coríntios, capítulo 10. Verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então aqui nós temos, irmãos, os judeus, os gregos, os gentios e a igreja de Deus. Então, 3 classes de pessoas. Então, os judeus, eles tinham o templo, e depois os judeus edificaram a sinagoga, e até hoje, até hoje nós vemos sinagogas. Em vários lugares do país tem as sinagogas. E tem os gentios, os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não pertencem ao Senhor e aqueles que não são judeus. E temos a igreja. E a igreja composta, tanto judeus quanto gentios. E a igreja, ela foi comprada pelo Senhor. Irmãos, mas hoje, como nós devemos buscar, onde devemos, encontrar o nosso Senhor? Qual é o lugar que Deus escolheu para nós encontrarmos com Ele? Onde nós devemos buscar a Deus? Onde devemos estar com Deus? Qual é o lugar que nós devemos estar? Irmãos, quando nós lemos Mateus 18, Mateus 18 ele vai nos falar: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, no tabernáculo, você tem o tabernáculo. O tabernáculo era o lugar que o Israel vinha até ali o tabernáculo para encontrar com o Senhor, para oferecer os seus sacrifícios, para ter comunhão ali com o Senhor. Então, pelo menos uma vez por ano, eles vinham ali. E no tabernáculo, nós vemos que havia 3 partes. Tinha o pátio, o átrio, tinha o santuário, o santo lugar, e o santo dos santos. E no pátio ali nós temos ali o altar e a pia, onde então os nossos pecados são confrontados e são tratados. Então nós temos esse altar, o altar de holocausto, o altar onde o meu pecado e o seu pecado é tratado. E nós temos ali a bacia, a pia de bronze. Então quando nós lemos bronze na palavra do Senhor, bronze está relacionado ao juízo, ao julgamento. Então certamente, quando aquela pessoa chegava próxima à pia ali, e via a água, certamente via o seu reflexo. E o altar, realmente é onde você é colocado. Ou seja, então você levava um animal como um substituto. O sacrifício era oferecido. E você era perdoado, você era purificado, o seu pecado era tratado, julgado. E dentro ali do santo lugar, então nós temos ali a mesa dos pães, temos ali o altar de incenso e temos ali o candeeiro, o candelabro. E no candelabro então se colocava o azeite, o óleo da unção. E esse óleo então é o azeite ali onde tinha o fogo, a lâmpada. Aquele candelabro ficava aceso. A lâmpada, a palavra diz, não poderia ser apagada. Os pães, fala da comunhão. O candelabro fala da luz. E o altar de incenso fala das orações. Então é um momento, é um lugar de comunhão. É um lugar de serviço, onde os sacerdotes serviam ao Senhor.
e no Santo dos Santos. Então, só o sumo sacerdote poderia entrar ali naquele lugar. E ali naquele lugar tinha, então, a arca do concerto, a arca do acordo, a arca da aliança. E a tampa daquela arca ali, então, era chamado propiciatório. E esse propiciatório, né, onde fala quando nós lemos ali em 1 João, ele fala que eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo o justo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados. Então é aquele que se tornou favorável a nós. Então, a arca do concerto, a arca da aliança, então ela está no lugar santíssimo, o santo dos santos. E ali também tinha um véu, e esse véu era um véu muito grosso. Então só o sumo sacerdote poderia entrar ali. No lugar santo, os sacerdotes entravam. E os outros ficavam ali do lado de fora. Então esse lugar era o lugar onde o sumo sacerdote encontrava com Deus, onde tinha a arca. E a arca, né, no tabernáculo, ela é a peça principal. E a arca, ela fala realmente da pessoa do Senhor Jesus. A arca é uma figura de Cristo. Então nós temos um tabernáculo com a arca, onde tem a presença de Deus ali. Mas Israel, houve um período que eles ficaram sem a arca. O que eles fizeram? Tiraram a arca do tabernáculo e levaram a arca ali para a batalha. E a arca foi levada pelos inimigos. Então, foi dito, né? E acabou. Foi-se a glória de Israel. Então, esse lugar era um lugar que Deus realmente tinha estabelecido, tinha as regras, tinha as normas, para eles servirem ao Senhor. Então, no tabernáculo, tinha os sacerdotes, o sumo sacerdote e os levitas. Mas na sinagoga, você não precisava ser um sacerdote. Você não precisava ser um levita. Na sinagoga, tinha os chefes da sinagoga. E na sinagoga, então, tinham os assistentes ali. E para se ter uma sinagoga, no mínimo 10 pessoas, acima de 12 anos, para estar ministrando, para estar servindo ali. Então nós vemos quando Jesus foi ali, curou aquela mulher do fluxo de sangue, tinha Jairo, o chefe da sinagoga. Então nessa sinagoga, realmente não precisa do sacerdócio. Então porque eles criaram ela na Babilônia. Então, para manter uma tradição, ou para ter um lugar para eles poder ler as Escrituras, estar ali diante de Deus. Então criou-se a sinagoga. Mas irmãos, a sinagoga e o templo, isso passou, não é mais a vontade de Deus isso. E os homens então criam os templos que nós temos hoje, vários templos, chamados igrejas, e vários lugares, onde se tem um pastor, ou tem um grupo de presbíteros, ou diáconos, ou líderes, governos, um grupo de pessoas para governar e administrar. Então, hoje chamadas as igrejas, templos, Os templos de pedras, construções, se dá o nome de igreja. Então, qualquer lugarzinho que eles abram a porta aí, chama igreja. Igreja tal, igreja do fulano de tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Para todo lado que você for. E às vezes tem lugares que uma parede só divide os lugares. Um nome de uma igreja e outro nome de outra igreja. Isso nós vemos para todo lado. Então, e os homens, querendo fazer a sua própria vontade, então estabelecem esses lugares. No período da Babilônia, eles edificaram a sinagoga, mas voltaram para Jerusalém. O Senhor despertou o espírito deles para voltarem para Jerusalém. Mas mesmo assim, eles continuaram com a sinagoga. Irmãos, o lugar que Deus tem para nós
É um lugar onde Deus procura pessoas, procura adoradores. E adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então hoje, irmãos, nós não temos uma construção de pedras para nós dizermos, ali é o lugar de encontro com Deus. O lugar de encontro com Deus, hoje, é onde estiver 2 ou 3 reunidos por causa do Senhor. Irmãos, a igreja, ela tem um preço caro, né? Deus pagou um preço caro pela igreja. Um preço altíssimo para ter a igreja. Vamos ler em Atos, capítulo 20, verso 28. Atos 20, 28. Porque Paulo está despedindo dos irmãos de Éfeso. E ele diz assim, para os presbíteros ali, ele diz, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou ou comprou, na versão atualizada, com seu próprio sangue. Vamos ler novamente. Olhai por vós, pois por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, irmãos, nós podemos ver aqui quem faz parte da igreja. Quem faz parte da igreja? Então, ter 2 ou 3 reunidos, então nós temos ali a igreja. Então, quer dizer, nós podemos chamar não a igreja. Esse aqui é a igreja, 2 ou 3 só, a igreja. E aí, então, nós temos 2 ou 3, então nós pomos igreja do Beto, a igreja dos Pinheiro, a igreja do fulano de tal. É isso, irmãos? Isso está certo? Irmãos, 2 ou 3 é uma promessa que o Senhor nos deu de presença dele conosco. Mas a igreja, quem faz parte da igreja? Todos os remidos pelo sangue do Cordeiro. Todos que foram comprados com sangue. O sangue é o preço que o Senhor pagou pela igreja. Então, quem faz parte da igreja? Todos os remidos. Mas nós criamos uma divisão. Nós criamos o nosso grupo, a nossa facção, o nosso partido. Então nós criamos, porque nós concordamos, então vamos reunir juntos. Nós pensamos da mesma forma, então vamos reunir juntos. Nós temos a visão tal, então vamos reunir juntos. Nós cremos nisso, então vamos reunir juntos. Nós pensamos da mesma forma, então vamos reunir juntos. E assim, irmãos, tem vindo de tempo em tempo na história. Tantas divisões que Paulo então diz que vós sois carnais, quando entre vós há divisão. Vocês estão servindo a quem? Aos homens. Vocês estão servindo aos homens. Quando nós dizemos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e outro diz, eu sou de Cristo. Ele diz, não é assim que andais segundo os homens. Então, irmãos, aquele que pagou um alto preço pela igreja, aquele que remiu, resgatou a igreja com o seu próprio sangue. Então, como que o Senhor vê hoje a sua igreja? Tantas divisões nós vemos no meio do povo de Deus. Tantas divisões. E às vezes até mesmo nos lugares onde reúnem, há muitas divisões ainda. Mas por outro lado, Paulo diz assim, é necessário que haja as divisões. É necessário que haja os partidos. Para quê?
Para que os aprovados se manifestem. Então alguém tem que se manifestar, tem que se pronunciar, para que os aprovados se manifestem. Então hoje, irmãos, muitos querem agir, querem fazer segundo o que acham melhor, segundo acham que pode fazer, que vai lhe dar mais conforto. Então ele age dessa maneira. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Não, vocês são muito frios, então eu vou procurar alguém que seja mais quente, alguém que seja mais animado, e vamos reunir, e vamos fazer, e vamos batalhar. Irmãos, esse é o pensamento do Senhor? Será que é assim que o Senhor espera da igreja? Mas, irmãos, olha só. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória, poder para todos sempre. Amém. Irmãos, pensem nisso. Jesus Cristo, a fiel testemunha. Jesus Cristo, o primogênito dos mortos. Jesus Cristo, o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama. E pelo seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Irmãos, essa é a palavra do Senhor. Irmãos, esse texto aqui, guarde ele no seu coração. Decore esse texto. Medita nesse texto. Lembre-se desse texto. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Em Atos nós lemos, ele nos comprou, nos resgatou com o seu próprio sangue. Ela fala de Deus, A igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Qual o direito nós temos de nos dividir dos nossos irmãos? Qual o direito eu tenho de me dividir de você, dos outros irmãos? É porque nós achamos melhores, Sempre. Alguém se acha melhor, então o que ele faz? Separa. Vamos nos dividir, não dá para caminhar. Mas, irmãos, aqui prova o grande amor de Deus por nós. E assim como Ele nos amou, devemos amar os nossos irmãos. O caminho que o Senhor deve e tem para nós é esse caminho excelente, o caminho do amor. O amor não busca o próprio interesse. E como 1 Coríntios 10:31 fala que não procura o meu próprio interesse, mas o de muitos. Como Mardoqueu, o Mordecai, procurou o interesse do seu povo. Assim devemos, irmãos, buscar os interesses dos santos, buscar os interesses dos irmãos. Irmãos, o amor é o caminho sobremodo excelente. Deus deixou o exemplo para nós, Ele nos amou.
Ele nos amou, não foi para nós nos dividirmos, para nós ficarmos separados, para nós brigarmos, contendermos, né? Quem é melhor, quem é mais santo, quem sabe mais, quem está com a presença de Deus, quem tem o poder de Deus, quem não tem. Não é isso. Esse não é o caminho que o Senhor tem para nós. Mas, irmãos, o caminho que o Senhor tem é o caminho do amor, que devemos amar os nossos irmãos, servir os nossos irmãos, cuidar dos nossos irmãos. Até quando? Até quando Ele voltar. Até que o Senhor venha. O caminho sobremodo excelente é o amor. É esse caminho que nós devemos seguir. E no amor nós vamos encontrar o Senhor. Na presença do Senhor nós vamos encontrar o amor. E na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor, andando na luz, teremos comunhão com os irmãos. Se não há comunhão com Deus, se nós não encontrarmos a Deus, se nós não estivermos na presença do Senhor, desfrutando da sua presença, irmãos, não há comunhão com o Senhor. Não há comunhão com os irmãos. Então, às vezes, nós andamos pela carne. Nós buscamos os nossos próprios interesses. E aí, porque buscamos os nossos interesses, nós nos dividimos. E o Senhor, então, nos ensina o caminho da cruz. O caminho que nós devemos negar a nós mesmos. E quando negamos a nós mesmos, nós vamos caminhar. Às vezes não vai ser tão fácil caminhar com certos irmãos. Às vezes não é fácil. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho que o Senhor espera de nós. É que haja submissão. Outro problema que nós encontramos, irmãos, é que irmãos cometem pecados, não querem tratar o pecado, não se submetem às autoridades, né, como o Valdetário gosta de falar, de autoridade, não submetem e acham que estão certos e criam confusão e começam a semear contendas. E aí divide o povo. Então, alguém cometeu um pecado sério. E alguns acham que não podem tratar o pecado. Outros acham que devem tratar o pecado. E se não tratar o pecado, os que acham que não devem tratar, então saem, afastam. Então, uma situação que causa divisão. Mas não nos humilhamos de voltar para o Senhor e tratar a situação de acordo com a vontade do Senhor. Irmãos, há tantas coisas que nós vamos fazendo, buscando o nosso próprio interesse. E às vezes o fato de eu não estar na presença de Deus, não estar na comunhão com o Senhor, a carne vai prevalecer. Então, onde é o lugar que eu devo me encontrar com o Senhor? Então, o Senhor nos chama, irmãos, para irmos ao Santo dos Santos. O Senhor diz para nós entrarmos com ousadia ali perante o Senhor no Santo dos Santos. Hoje nós temos acesso a esse trono, nós podemos chegar diante do nosso Senhor. Hoje nós podemos entrar ali na presença do Senhor, podemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto vai nos recompensar. Ou nós podemos chamar 2 ou 3 para estar juntos e vamos buscar o Senhor, vamos amar o Senhor, vamos servir o Senhor, vamos ministrar ao Senhor. Nós somos chamados, irmãos, para ministrar ao Senhor, mais do que ministrar aos homens. O nosso serviço é ao Senhor, mais do que aos homens. Mas muitos querem servir os homens, querem ser vistos, querem ser reconhecidos, querem ser exaltados, glorificados pelos homens. Buscam a glória dos homens. Mas, irmãos, o chamado do Senhor para nós é para ministrarmos perante Ele. Nós vemos ali no livro de Ezequiel, havia alguns que o Senhor disse, estes me servirão. E outros, eles servirão o templo. Então, alguns teve um privilégio de servir perante o Senhor, ao Senhor. E outros servir ao templo, cuidar das coisas externas. Então, irmãos, o chamado de Deus para nós hoje é para nós voltarmos o nosso coração para Ele.
porque o tempo está próximo. O Senhor é vindo, o Senhor está às portas. Então devemos lembrar aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Irmão, não duvide, irmã, não duvide do amor de Deus pela sua vida. Deus ama você e Deus tem prazer em você. Deus pagou um alto preço por você. Não duvide do amor de Deus. Quantas vezes, na sua angústia, na sua aflição, você diz, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus nos ama em todo o tempo. E Paulo declarou, nada irá nos separar desse amor de Deus que está em Cristo. Irmão, não duvide, não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. Deus te ama. E da mesma forma, mesma força que Deus te ama, ame o seu irmão, ame a sua irmã, perdoa, que haja perdão, porque quem perdoa, ama, quem ama, perdoa, aprenda a perdoar, porque a falta de perdão impede a ação de Deus na nossa vida. Se não há perdão, se não há reconciliação entre nós, irmãos, quantas cadeiras vazias? Vamos dividindo e nós vamos perdendo a graça. Não quero ficar lá mais com aqueles irmãos. Não quero mais encontrar esses irmãos. Vai perdendo a graça, vai perdendo a alegria, o prazer de estar junto, por causa das mágoas. E muitos ficam travados, muitos adoecem, muitos morrem por falta de perdão. Ficam doentes, fisicamente, emocionalmente, ficam doentes por falta de perdão. A falta de perdão, irmãos, é algo seríssimo. Porque se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. É a oração que o Senhor nos ensinou. Perdoa, como nós temos perdoado. E lá em Mateus ele diz, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, eu tampouco te perdoarei. Deus nos amou, irmãos. E Deus provou esse amor, nos comprou, nos resgatou. E o preço foi o sangue. Irmãos, não esqueça disso. Então jamais, na sua angústia, na sua aflição, duvide do amor de Deus pela sua vida. Jamais duvide do que Deus tem a seu favor. E se Deus te ama e pagou esse preço, irmãos, o que são os bens materiais? O que são as nossas necessidades diante disso? Será que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, leiam a história de George Miller. O amor que o Senhor tinha por aquele homem, quanto Deus o abençoou, quanto ele fez pelo Senhor, quanta graça Deus dispensou para aquele homem. Você não é diferente. Elias, a Bíblia diz, o homem sujeito aos mesmos sentimentos, orou ao Senhor, o Senhor não ouviu. E a oração do justo, Deus vai ouvir. Então pense igual um casal de namorados, o cara ama tanto a menina, que ele quer sempre dar presentes, quer sempre agradar, quer sempre fazer a vontade dela. Agora, se Deus nos ama, irmãos, quanto mais, Deus, muito mais do que nós, e Deus quer o nosso bem, tem pensamentos de paz, pensamentos de bem, não de mal. Então jamais na sua angústia, na sua aflição, nas suas tribulações, jamais duvide que Deus te ama. Lembre-se e anuncie, profetiza, confessa esse amor de Deus. Deus, o Senhor me ama e o Senhor me comprou com sangue. O sangue é a prova, a obra da cruz é a prova desse amor de Deus por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Irmãos, não duvide disso. Irmãos, fale do Senhor, fale desse amor que Deus tem pela sua vida. Os seus pecados foram lavados,
você foi perdoado, você tem a vida eterna, você tem essa graça de Deus. Irmãos, e por que então nós recebemos tanta graça? Então nós vamos nos dividir. Nós vamos duvidar. Por quê, irmãos? Então, irmãos, nós temos que lembrar e guardar no nosso coração. A igreja, os que fazem parte dela são todos os remidos, todos os resgatados, todos aqueles que foram comprados. Então, se alguém não foi comprado, então esse não pertence à igreja. Se você não nasceu de novo, você não pertence à igreja. Se você não nasceu de novo, você está condenado. Se você não entregou sua vida a Cristo, você está condenado. Se você não foi até Cristo, se você não foi até o Senhor, você está condenado. Então Deus provou o seu amor, dando o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, não podemos desprezar esse amor do Senhor, indo para o pecado, fazendo a nossa própria vontade, vivendo para nós mesmos, buscando os nossos próprios interesses. Irmãos, o mundo jaz no maligno. O mundo está posto no maligno. Não espere nada desse mundo. Não espere que esse mundo vá te aplaudir. Não espere isso. O mundo é um inimigo. E aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Se você ama esse mundo, você então está constituindo inimigo de Deus. Deus não tem prazer nesse mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo pertence ao maligno. Irmãos, nós podemos ver tanta maldade, né? Tanta maldade, tanta perversidade hoje no mundo. Tanta iniquidade nós vemos. E nós vamos amar achando que ainda vai ter alguma esperança para este mundo. Irmãos, esse mundo já está condenado. Só aguardando o tempo. Só esperando a manifestação do Senhor. Então não ponha sua confiança neste mundo. Não ponha o seu futuro neste mundo. Tudo que você fizer, como nós lemos aqui, faça para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Lembre-se, faça para a glória de Deus. Não seja motivo de escândalo para ninguém, mas faça tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, nós temos essa bênção, onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Então, um lugar para nós encontrarmos com o nosso Senhor é 2 ou 3. Onde estiver 2 ou 3, não divididos, mas 2 ou 3, numa unidade com todo o corpo. 2 ou 3 ligados a todos os membros. Mas onde estiver 2 ou 3, o Senhor estará ali no meio deles. Mas 2 ou 3 reunidos por causa dele. Reunidos por causa do nome dele. Não reunidos porque nós concordamos. Não reunidos por causa de uma doutrina. Não reunidos por causa de um nome de homem. Mas reunidos por causa do Senhor e por causa da sua palavra. Então nós temos a igreja de Filadélfia. Guardou a sua palavra e não negou o seu nome. Atenta, irmão, atenta para a palavra do Senhor e para o seu nome. Foge do pecado, foge da carne. Vamos servir ao Senhor. Vamos servir os nossos irmãos. Vamos amar o Senhor. Vamos amar os nossos irmãos. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos buscar a vontade do Senhor. Irmãos, nós não precisamos de nenhum arranjo humano para atrair as pessoas. Se Cristo não é suficiente para atrair alguém, não arrume um arranjo. Não arrume alguma coisa para chamar a atenção dessas pessoas.
Cristo é suficiente. A sua palavra é suficiente. Não precisamos de nenhum arranjo humano. Se o Senhor não atrair, irmãos, tudo que nós fizermos vai ser pura perda. Vai ser prejuízo. Então nós temos o Senhor e a sua palavra. Paulo diz para os irmãos em Éfeso, ali em Atos 20, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e trazer herança. Irmãos, se a palavra de Deus e se o Senhor Jesus não atrair as pessoas, não adianta. Não vamos fazer arranjo, não vamos fazer pipoca, não vamos fazer um joguinho de futebol, vamos fazer isso, aquilo, para fazer um arranjo para chamar as pessoas. Não, irmãos. Não faça isso. Isso você vai complicar. E como aqueles que faziam um prosélito, que o Senhor fala, olha, vocês estão fazendo eles 2 vezes filhos do inferno. Às vezes vai piorar a situação. Mas, irmãos, se a palavra de Deus e o nome do Senhor não for suficiente, não adianta. Não precisamos nos preocupar. O nome do Senhor e a sua palavra é suficiente para nós. Então, guarde a palavra do Senhor, guarde o nome do Senhor. Ame a palavra do Senhor, ame o nome do Senhor. E caminhe nessa direção, de acordo com a palavra do Senhor. O Senhor nos ajude. Pai, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de nós e nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, queremos que o Teu Espírito venha nos guiar a toda a verdade. Que o Teu Espírito venha glorificar o Senhor nas nossas vidas. E ajuda-nos a fugir de toda obra da carne, Senhor. Toda divisão, Senhor. Toda facção. Ajuda-nos, salva-nos. Que nós venhamos simplesmente preocupar com o nome do Senhor e com a sua palavra. Senhor, ajuda-nos a caminhar na luz como o Senhor está na luz. Bendito seja o teu nome, porque o Senhor é aquele que nos amou. E nos amou, Senhor, e nos comprou com o seu próprio sangue. Louvado seja o teu nome. Damos graças ao Senhor pela sua fidelidade, sua bondade para conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, Senhor.